Iniciando a coletiva de imprensa pré-jogo do segunda partida da final da Série D do Campeonato Brasileiro entre Barra de Santa Cruz com o nosso técnico Eduardo Souza. E já passo o microfone para o nosso jornalista aqui, o João da JP News aqui no Litoral Norte. Tudo bem, Eduardo? Primeiramente queria te parabenizar pelo acesso à Série C, pela renovação. Queria também te perguntar qual tipo de conversa tem que ter com o grupo para manter a concentração, visto toda a euforia para este último jogo da final, analisando o bom resultado lá em Pernambuco. Boa tarde, bom dia, né, a todos. O nosso pós-jogo ele já mostrou que o nosso grupo é muito consciente, né? Nós vencemos um jogo difícil, numa circunstância totalmente adversa em Recife, e no pós-jogo você viu o semblante dos jogadores totalmente concentrados e sabendo que o resultado foi apenas uma pequena vantagem para o jogo de volta. Então o nosso grupo ele foi ganhando força e comprometimento, humildade, pezinho no chão desde o início. E agora é só seguir o que nós vimos trabalhando. Então não fizemos nada diferente, né? Estudamos bastante e estamos cientes da dificuldade que nós vamos enfrentar no sábado. Professor, no sábado o Barra vai entrar com a casa cheia, né, lotada. Qual que é o peso da torcida para vocês e essa energia e essa construção do Barra também, né, de uma torcida agora forte, focada na família, na união? A evolução do Barra como equipe, né, profissional ao longo dos anos, ele vem sendo com a torcida, né? Então foi assim no jogo do acesso, nós tivemos 4.000 pessoas e esse jogo a expectativa é que bata o recorde do estádio, né? Nós tivemos uma circunstância na semana passada de 45.000 pessoas contra, agora nós vamos ter uma circunstância de estádio cheio também a nosso favor. A gente sabe que muda um pouco, mas a nossa torcida ela tem nos apoiado, tem apoiado os 90 minutos, criticado muito pouco até pela campanha, então isso é natural. Então a gente trabalha também isso aí, né? De ter a tranquilidade, não ser levado pela emoção do externo, da torcida, então você saber acelerar o jogo na hora certa. Então isso aí tudo é trabalhado, né? Mas nós estamos muito contentes com esse processo que o Barra tem acontecido ao longo desse ano e do nosso torcedor. Ele tem sido muito importante para a nossa caminhada. E o Santa Cruz é um time que tem, né, mais velho, o Barra é tradicional, tem anos de carreira, o Barra está crescendo agora. O que mais te preocupa nesse último jogo? Não, é uma grande equipe, né? Uma equipe, como você falou, para mim, talvez a maior do Nordeste, né? Em termos de torcida, um torcedor apaixonado. Claro que nós sabemos que é um clube que está em reconstrução, né? Como muitos clubes tradicionais do futebol brasileiro. E nos preocupa a equipe, né? É uma equipe que demonstrou fora de casa vitórias, né? Não perdeu no quadrangular, perdeu apenas o primeiro jogo. Então, uma equipe forte, com jogadores experientes. Mesmo sabendo dessa pequena vantagem que nós temos, nós estamos bem cientes da dificuldade. Então, estudamos muito esse jogo nosso, porque quando você pega um adversário que você apenas assiste em vídeo, é uma circunstância, você jogando contra, você consegue visualizar melhor as situações. Então a gente tem muito respeito e estamos trabalhando bastante para que, quem sabe, se Deus quiser, nós possamos coroar essa campanha para esse time. No jogo contra a Inter de Limeira, o Barra jogou em casa primeiro e construiu uma boa vantagem. E na volta lá em Limeira, o time soube usar bem o resultado, soube usar bem o resultado da ida e não se expor tanto, né? Aproveitando bem os contra-ataques. Agora a volta não é fora de casa, é em casa. E o Barra vai usar a mesma estratégia para o jogo de volta, ser mais reativo, equilibrado, já tendo construído uma vantagem na ida? Não, nós trabalhamos contra o Cascavel, vencendo fora, e depois em casa nós tivemos um placar mais elástico, mas um jogo difícil. São circunstâncias totalmente diferentes, nós vamos jogar diante do nosso torcedor, nós vamos jogar o que nós jogamos no campeonato, né? Reativo em alguns momentos e propositivo em outros. Eu acho que o futebol ele é muito equilibrado. Você falar, nenhuma equipe joga só reativa e nenhuma equipe joga só propositiva. Todas as equipes elas trabalham das duas situações de acordo com o que o jogo pede. E o Barra vai trabalhar isso. Quando tiver que defender, vai defender bem. E quando tiver a posse da bola, tentar se organizar para que chegue perto do gol do Santa Cruz.
Professora, a pergunta agora do Guilherme Verena, da Stock Sports de Comunicação. Ele perguntou mais da parte mental dos atletas, né? Agora, o jogo de final em casa teve o peso do jogo da ida, tendo o estádio lotado, mas aqui a lotação também vai estar na, digamos assim, na lotação máxima. Eu queria saber um pouco dessa parte mental dos jogadores. Série D é mental o tempo inteiro, né? Claro que na primeira fase você tem que classificar em 50%, 8 jogos, de 8 equipes, 4, mas depois é mata-mata em cima de mata-mata. Então nós estamos evoluindo e trabalhando essa parte mental de decisão há 60 dias. Então, claro que numa final você tem a visibilidade maior de estar numa final, mas os atletas eles têm trabalhado isso, sabem da nossa responsabilidade. Nós estávamos até brincando, antes a responsabilidade era ter um calendário, classificar, nós conseguimos um calendário com acesso, aí depois vamos buscar, quem sabe, uma final, buscamos, aí tem a responsabilidade de ser campeão, agora tem a responsabilidade, além de ser campeão, buscar uma vaga na Copa do Brasil. Então o atleta, quem trabalha no futebol, sabe da pressão, então essa parte mental é trabalhada sempre para suportar isso e saber que nós somos profissionais e vamos ter que ser cobrados e temos que vencer a todo momento. Treinador, ainda pegando esse gancho do trabalho mental, essa é a primeira final nacional do Barra, né? O que significa isso para vocês, um grupo tão jovem, com 11 anos, e como trabalhar essa confiança e também essa responsabilidade, né, com os jogadores? O que eu falei, hoje é uma responsabilidade boa, né? Como você falou, você chegar numa final de campeonato brasileiro por tão pouco tempo, o segundo campeonato que o Barra disputa em termos nacionais, né? Ano passado jogou a Série D, depois do segundo ano você já conseguiu acesso, que era um grande objetivo, e agora está numa final. Mas como eu falei, é fazer tudo que nós fizemos, né? Entender o adversário, entender o cenário, não mudar nada, não cair em oba-oba. Eu acho que futebol, as pessoas, pela visibilidade, às vezes as pessoas se deslumbram, eu não vejo dessa maneira. Eu acho que nós temos também consciente trabalhar, respeitar o adversário e fazer o nosso melhor, porque se nós fizermos o nosso melhor, consequentemente nós vamos estar mais próximos de conquistar esse título. Eduardo, na penúltima pergunta, Eduardo, na penúltima pergunta tu chegou a comentar sobre calendário. Tu deve ter ficado sabendo, ontem saiu a nova mudança da CBF e teve alterações na Série C, né? Gostaria que comentasse um pouquinho a importância para o Barra ter essas mudanças e tal. 6 meses atrás, depois daquele jogo lá de Caravaggio, a gente não tinha calendário. A expectativa era que em 2026, se nós não conseguíssemos o objetivo Barra com todo esse projeto, jogaria 2 meses, né? Porque hoje os estaduais vão ser de 2 meses. E hoje o Barra conseguiu um calendário, né? Você tem a possibilidade de jogar uma Série C. Com essa mudança, entre aspas, o rebaixamento, ele nesses próximos 2 anos ele foi diminuído, né? As porcentagens caíram 4, em 20 vão cair 2, 10%, diminuir em 10, depois em 24 vão cair 2. Então foi uma boa hora para você estar subindo, né? Então o Barra vai ter esse calendário, agora mudou também em relação à Copa do Brasil, a Série D ela pode te dar com o título uma vaga, então para quem há 6 meses, 7 não tinha um calendário, Barra no sábado às 18h30, ele pode ter em 2026 o estadual da primeira, uma Série C e uma Copa do Brasil. Então eu acho que seria fantástico, mas para ter essa cereja do bolo que seria o título da Copa do Brasil, a gente vai ter que trabalhar muito durante os 6 minutos para conseguir.